Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história por trás do Dia da Consciência Negra no Brasil. E não é só sobre uma data no calendário, viu? É sobre um legado que está mais vivo do que nunca, pulsando em lugares incríveis, como um centro comunitário que mantém essa chama acesa. Vamos entender como? E para começar, olha só que forte essa frase. Ela vai direto ao ponto, né? Consciência Negra não é um evento de um dia só. É uma prática diária, uma luta e também uma celebração que acontece o tempo todo. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma única data virou o grande símbolo de uma batalha que rola o ano inteiro por justiça e identidade? Bom, para entender a luta de hoje, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a raiz de tudo. O dia 20 de novembro é muito, mas muito mais que uma data. É um dia para refletir, para celebrar e para resistir. E tudo isso em homenagem a uma figura-chave na nossa história. A data está totalmente conectada a Zumbi dos Palmares. A morte dele em combate, lá em 1695, não foi um ponto final, sabe? Foi, na verdade, a semente de um símbolo de resistência que está vivo e forte até hoje. Certo. E essa pergunta leva a gente para um ponto ainda mais fundo. Zumbi era o líder, ok. Mas que sociedade era essa que ele defendia com unhas e dentes? O que, afinal, foi Palmares? Agora a gente chega no coração histórico da coisa. Porque Palmares não era só um lugar no mapa, não. Era uma ideia. Era tipo um farol de esperança e resistência no meio da escuridão da escravidão. E para sacar o que foi Palmares, primeiro a gente tem que entender o que era um quilombo. Eles não eram só esconderijos, de jeito nenhum. Eram sociedades super vibrantes, centros de cultura africana e verdadeiras fortalezas de resistência contra a opressão. E é aqui que a história fica, uau, impressionante. Palmares não era um acampamentozinho, era praticamente uma nação, com milhares de pessoas construindo uma sociedade livre, com leis próprias, com agricultura. Era muito mais que um refúgio. Era um projeto super audacioso de futuro, um sonho de igualdade acontecendo na prática. E essa ideia poderosa, sabe, de que Palmares era um projeto de futuro, é exatamente isso que conecta o passado com o presente. A luta não acabou quando Palmares caiu. De jeito nenhum. A chama continuou passando de mão em mão. E é essa chama que nos traz para hoje, para um quilombo moderno. Lá em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio, a gente encontra uma das versões atuais desse sonho, o Espaço Cultural Kunta Kinte. Só o nome já carrega uma baita história de resistência, né? Mas o espaço em si foi criado por gente que sonha e que faz acontecer. Educadores, artistas, ativistas. Eles sacaram que cultura não é luxo, é o motor da mudança. E aqui a missão deles fica cristalina. É uma linha direta que liga a raiz da resistência lá de Palmares com os galhos da luta cultural e social de hoje, onde a arte e a educação são as principais ferramentas. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Como é que essa missão vira ação, que muda a vida das pessoas no dia a dia? É que a abordagem deles é genial, funciona em duas frentes. De um lado, eles celebram e fortalecem a identidade com muita arte, dança afro, capoeira, música. E do outro, eles debatem e transformam, encarando de frente questões como o racismo estrutural. É a alegria da cultura dando força para a seriedade da luta. E o resultado é esse, né? Eles mostram na prática que cultura não é só para se divertir, é uma ferramenta fundamental para empoderar as pessoas. É a versão moderna daquele mesmo sonho de futuro que nasceu em Palmares, só que agora construído com arte e comunidade. Só que, claro, manter um projeto desse de pé não é nada fácil. Essa chama da resistência precisa ser alimentado o tempo todo. E isso nos leva para os desafios reais que eles enfrentam e para o futuro pelo qual eles batalham. A realidade, a gente sabe, é uma briga constante por grana, por recursos, mas o que é incrível de ver é a resiliência dessa galera. Eles não encaram os obstáculos com desespero. Eles encaram com criatividade e principalmente com a força da comunidade unida. E toda essa resiliência inspira a gente a pensar, tá, e o que pode ser feito? Não é só sobre admirar a luta de longe, é sobre entender como podemos fazer parte da solução. E o caminho, inspirado pela filosofia do Kunta Kinte, começa com conhecimento. É preciso conhecer a história da luta contra o racismo. Depois, vem o apoio direto a projetos como esse, seja com doação, seja divulgando o trabalho deles. E no fim das contas, tudo isso se transforma em ação no dia a dia. Puxar o diálogo e combater o preconceito onde quer que a gente o encontre. E no final, essa ideia muda tudo de perspectiva. A luta por justiça social não é só um peso, um fardo. É também uma celebração da vida,
da diversidade e da nossa capacidade como coletivo de transformar a esperança em realidade. O legado de Palmares, afinal, não é sobre o fim de uma batalha, é sobre a chama eterna da resistência, da criação e também da alegria. Thank you.